Gravando aí, Kátia. Perfeito, pessoal. Então vamos dar início ao nosso CDBBO Spotlight, Nossos Talentos, recebendo hoje numa noite de homenagem aos mineiros, né? O professor Heloísio Leite, nosso novo presidente do BBO. Teremos a nossa nova prova em Belo Horizonte. E para contemplar os mineiros, nós temos então o Antônio Uxa Jacó, que vai apresentar o tema Maximize seus resultados com aliadores de impressão direta fabricados em house. E sem dúvida alguma é o tema do momento. Talvez o que a gente tenha de mais novidade para poder estudar e aprender. O Antônio Uxa Jacob, difícil falar Antônio, a gente tem um carinho muito grande, poder chamá-lo de Nino, né? Aqueles que têm o privilégio da sua amizade, ou de conhecê-lo pessoalmente e aprender tanto com a sua genialidade. Tem um currículo bastante extenso que eu faço questão aqui de ler. Ele é graduado em odontologia pela Univale, especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Universidade de Itaúna. Também é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. É mestre em implantodontia pela PUC Minas. É diplomado pelo nosso BBO e foi presidente do CDBBO, do nosso Colégio de Diplomados do BBO. Foi presidente da ABOR Minas Gerais no biênio 2021 a 2023 e é membro da ABOR, da WFO e da EAO. Atua em clínica privada em Belo Horizonte desde 94. Administra o laboratório UXLab, Ortodontia Digital, e é consultor clínico, além de administrador responsável pela Arcform Brasil Limitada. Nino, querido, estamos muito querendo aprender com você essa noite. Por favor. Obrigado, Renato. Primeiramente, obrigado pelo convite. Kátia, o CDBBO aí, a gente que tem participado, participou ativamente aí do BBO e tem um carinho muito grande pelo BBO, né? E sempre buscando aprimorar e elevar a nossa especialidade, né? Então, assim, é uma honra muito grande dar uma aula para esse grupo tão seleto. E vou falar um pouco aqui sobre essa nova novidade, né? Sobre essa possibilidade de impressão direta dos alinhadores, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver a tela inteira? Tá, né? Sim, a tela está correta, está compartilhada, está inteira, está tudo rodando bem. Bom, gente, aproveitei essa oportunidade para passar para vocês aqui a aula que eu dei esse ano no Congresso da EIO. Tive esse grande privilégio também de estar na line-up lá do Congresso esse ano, e para mim foi uma honra muito grande poder falar também no Congresso americano, né? Então a gente vai, deixa eu só ver aqui quem que tá a pessoa aqui. Peraí. Então meu tema hoje é maximize seus resultados com alinhadores in-house impressos diretamente. A gente falou lá na seção de inovações e tecnologia. E aqui brevemente eu mostro o meu currículo, né? Que me formei na Univale em 93, sou especialista em ortodontia desde 99, tenho também um mestrado em implantodontia e atualmente a gente tem trabalhado aqui um pouco com essa parte de ortodontia digital. É importante a gente divulgar que sim, a gente tem um certo conflito de interesse, porque eu trabalho diretamente com a Artform Incorporation lá nos Estados Unidos. É um software que a gente usa rotineiramente, então vocês vão ver aqui durante a minha apresentação várias imagens do software, né? E é o software que a gente usa para conduzir nossos casos, o software que eu tenho experiência.
E também não tenho nenhum conflito de interesses com nenhuma outra empresa ou material que vai ser mostrado aqui nessa apresentação. Então, muito bem, todos vocês já me conhecem aí, a gente vem de Belo Horizonte e eu comecei a apresentação lá com esse dado que eu acho que é alarmante para a gente que mora aqui, mas para a turma lá nos Estados Unidos, às vezes eles não sabiam que o Brasil é o campeão mundial em número de dentistas, né? A gente tem hoje aproximadamente 630 universidades de odontologia ou centros de formação em odontologia. E esse número ele ultrapassa a soma de todas as faculdades de odontologia no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia assim, da diferença, lá tem 68 universidades de odontologia, aqui no Brasil nós temos 638. Atualmente a gente tem no Brasil mais de 400 mil dentistas inscritos no CRO e cerca de 31 mil ortodontistas no nosso mercado de trabalho. Então, a nossa concorrência é pesada e por isso é que é importante a gente sempre procurar inovar, né? Belo Horizonte é uma cidade muito bacana para quem não conhece, vamos dizer assim, a Disneylândia da mountain bike. A gente é um dos maiores produtores de queijo do Brasil, de café também. Então, para quem quiser vir em Belo Horizonte um dia conhecer e ficar bater um papo de ortodontia aqui, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito bem, então, como maximizar os nossos resultados clínicos com os alinhadores fabricados in-house, fabricados em consultório e impressos diretamente, né? Então, eu vou começar com uma visão geral, a gente vai fazer uma breve introdução aos alinhadores de impressão direta, falar um pouco sobre o fluxo de trabalho na produção dos alinhadores em office, in-house, como otimizar os nossos planos de tratamento, e eu acho que essa é uma parte que eu acho interessante de divulgar e de mostrar, porque a gente tem aprendido muito com novas técnicas de estagiamento que nos permitem obter melhores resultados, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente estar sempre divulgando. Falar um pouco sobre esse novo material, né, que são os polímeros inteligentes com memória de forma, aplicação e design clínico dos alinhadores impressos e as futuras direções e conclusões finais. Então, uma breve introdução, a gente tem vivido realmente uma transformação digital, né? A Invisalign, graças a Deus, é uma empresa que a gente não pode. Eu não gosto de falar mal da Invisalign, até porque eu me credenciei na Invisalign em 2004, já se vão aí 21 anos de experiência clínica com alinhadores. Trabalhei muitos anos também com ortodontia lingual, hoje eu praticamente não faço, tem poucos pacientes em tratamento com ortodontia lingual. Mas a Align, graças à Align, a gente teve um desenvolvimento muito grande na técnica e casos que muitas vezes a gente não tratava anteriormente, hoje a gente já consegue tratar devido ao investimento maciço em tecnologia que eles fizeram. Então a gente tem que agradecer a Invisalign. Mas a gente tem, né, a justificativa do planejamento digital, materiais em constante evolução, possibilidade de utilizar mecânicas híbridas, né? E a importância da experiência clínica para a gente conduzir os nossos planejamentos. A tecnologia de impressão 3D tem se evoluído assim de maneira muito rápida também, né? E isso, obviamente, vai reduzir os nossos custos com a inovação dos materiais e o avanço dos softwares cada vez mais precisos, né? O escaneamento intraoral também tem evoluído muito. Eu acho que é importante a gente também entender qual a técnica correta de fazer o escaneamento, avaliar a qualidade da malha que a gente obtém do escaneamento e saber analisar os erros, né? Porque da mesma forma que existem moldagens ruins, existem escaneamentos ruins. E muitas vezes, com um escaneamento de baixa qualidade, a gente muitas vezes não consegue nem segmentar no software. Então é importante a gente entender e analisar os erros de escaneamento. A evolução também da tomografia computadorizada, e isso é um recurso que eu, como implantodontista, acabei aprendendo muito como ler e interpretar os cortes, mas eu acho que também é importante para nós ortodontistas ter um- uma visualização, saber interpretar os exames.
e os novos scanners faciais, né? Então, assim, você hoje tem aplicativos que você consegue fazer o escaneamento da face e existem câmeras específicas também para escanear a face. A possibilidade de customização, né? E a vantagem de você conseguir entregar um alinhador no mesmo dia ou no dia seguinte para o paciente, que nenhuma empresa, nem nacional nem internacional, vai conseguir esse prazo de entrega de um alinhador. Então, para quem pensa em comprar uma impressora, eu recomendo fortemente que entre nesse mundo da impressão 3D, porque muitas vezes você pode produzir somente os primeiros alinhadores e já entregar para o paciente e mandar para a empresa produzir o restante, mas essa agilidade na entrega dos alinhadores em office é imbatível, né? E a evolução dos sistemas de monitoramento hoje, com várias empresas, né, desenvolvendo tecnologias para a formação de STLs inteligentes, né? Hoje, já é uma realidade através de um STL inicial e uma câmera do celular. Com a câmera do celular, você consegue fazer um escaneamento intermediário utilizando aquele STL inicial. Isso é bem interessante, né? Então, basicamente, com o escaneamento facial, uma tomografia computadorizada, a gente vai ter, e o escaneamento intraoral, a gente vai ter uma possibilidade de diagnóstico bastante preciso. E num futuro próximo, isso que vocês estão vendo à direita, que é o software Artform com as raízes segmentadas, isso é uma versão beta, ainda não está disponível, mas dentro em breve, talvez entre 3 a 4 meses, nós já vamos ter essa possibilidade de estar importando as DICOM, né, da tomografia computadorizada para dentro do software e conseguir segmentar não apenas os dentes, mas também as raízes, tá? Tudo bem, essa é uma imagem que a gente criou aqui no chat GPT. E eu fiz um prompt aqui perguntando ou afirmando que o ortodontista aí com um scanner na mão e uma impressora na outra, a gente pode brigar com a indústria de alinhadores, né? Mas eu entendo que, na verdade, né, isso parece uma realidade, mas é uma ficção e entendo que é preferível a gente trabalhar em conjunto com as empresas para sempre obter o melhor resultado para os nossos pacientes. Então, assim, aquela pessoa que usa as empresas com o serviço completo, ele também vai obter os bons resultados. E existem casos em que a gente precisa utilizar. Então, assim, eu sou credenciado em Invisalign e eu posso oferecer a Invisalign ou outra empresa qualquer para o meu paciente com os alinhadores prontos, né? E aí é importante a gente estar aliado à indústria para que a gente sempre obtenha os melhores resultados, né? Pelo menos as ferramentas a gente tem em mãos. Então, realmente, hoje em dia, com um scanner e uma impressora, a gente pode produzir nosso próprio alinhador, né? Então, muito bem, eu vou falar aqui um pouco sobre o fluxo de trabalho na produção dos alinhadores termoformados. Eu acho que para a gente entender um pouco do processo do alinhador impresso diretamente, é interessante a gente relembrar aqui como produzir o nosso alinhador tradicional. Basicamente, o software que a gente utiliza para fazer o setup, ele vai exportar os modelos prontos para impressão. Esse é um STL exportado do Artform. A gente pode determinar que a gente quer imprimir o modelo na vertical, igual nesse caso, então ele faz uma extrusão nos dentes posteriores ali, que já vai encaixar diretamente na plataforma da impressora. Eu posso determinar que eu quero o modelo ocado, no caso aqui, esse modelo ele tem uma parede de 2 milímetros de espessura e ele é totalmente ocado. E ele vai me dar todas as sequências dos modelos para a gente imprimir. Basicamente, a gente vai obter as imagens do escaneamento, vamos fazer o setup, o planejamento ortodôntico digital e vamos imprimir os modelos. Após a impressão dos modelos, a gente precisa fazer uma lavagem desses modelos. Se for uma resina lavável em álcool, nós vamos usar álcool absoluto para fazer essa lavagem. E uma pós-cura, que também é necessária para terminar a fase de cura da resina e a gente obter realmente a dimensão mais próxima do ideal, né? De 1:1.
Após após cura dos modelos, nós vamos termoplastificar os nossos modelos. Essa é uma termoplastificadora nacional do laboratório LabFlow, que é um laboratório aqui no Brasil, do Floriano. É uma termoplastificadora a pressão e as termoplastificadoras a pressão elas entregam um alinhador mais bem adaptado, né? Depois nós vamos recortar esses alinhadores, e aí, para quem produz alinhadores em office raiz, às vezes é na tesourinha mesmo que a gente recorta, né? E existem também as fresadoras, né? Existem fresadoras que fazem o recorte robótico do alinhador e que é muito interessante. A própria Artform tem uma fresadora de, de recorte robótico. E depois nós vamos dar um polimento final. O que vai faltar é só aquele polimento. Basicamente, a gente vai remover ali as arestas, deixar o alinhador mais lisinho, para ficar o mais confortável possível para o nosso paciente. Muito bem, dentro do fluxo de produção dos alinhadores termoformados, a gente vai ter aí um tempo médio, né, de 10 minutos para fazer um escaneamento. Quando eu adquiri um scanner em 2018, às vezes eu demorava uma hora e meia para escanear o paciente no começo, e com a evolução dos softwares, com a evolução dos scanners, hoje em 10 minutos é um tempo suficiente para a gente obter um bom escaneamento. Vamos botar aqui um tempo de aproximadamente 45 minutos para fazer um setup. Dependendo do caso, isso pode demorar mais ou pode demorar menos, né? Vamos imprimir os modelos em aproximadamente 90 minutos, isso colocando os modelos na horizontal. Então, eu estou colocando aqui o tempo menor, tá? Lavagem pós-cura mais 25 minutos, a termoplastificação 5 minutos, 5 minutos para recortar e 5 minutos para o polimento, né? Aproximadamente 3 horas. Então, é um tempo médio, isso aqui é empírico, tá, gente? Não é publicado, é o que dentro da minha rotina do dia a dia aqui na produção do alinhador termoformado, eu cheguei nesse período final de aproximadamente 3 horas, tá? Então, muito bem, é um período que a gente gasta mais ou menos para estar produzindo um alinhador termoformado, tá? Eu tenho uma história interessante que eu gostaria de compartilhar, que tive a oportunidade de, em 2018, a gente esteve na Coreia, e lá eu acabei adquirindo um scanner e eu virei assim a página do meu dia a dia no consultório desde o momento que a gente começou a trabalhar com escaneamento intraoral. E mais recentemente, em 2022, 2023, a gente voltou lá na Coreia e tive a oportunidade de ir na fábrica dessa impressora, que é a Unis, com um grupo de chilenos que a gente conheceu. Eu tive a oportunidade de estar lá dentro da fábrica deles e passando aqui várias das objetos com impressão 3D, impressão em metal, né? Os modelos com resinas cada vez mais eficientes e mais precisas, né? Então, eu tive a oportunidade de ir lá na Coreia do Sul novamente e a gente visitou a sede da Graph, que é a empresa que produz a resina que a gente tem trabalhado de impressão direta, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade de estar imprimindo diretamente o alinhador. Na época que eu estava lá, inclusive, o professor Won Moon estava lá com a gente. Aqui no centro é o CEO da empresa, que é Mr. Sim, e foi um tempo muito interessante, de muito aprendizado. Essa fotografia foi uma fotografia que foi feita lá em 2018. Esse coreano aqui do lado esquerdo é o Hoon Kim, que eu acabei ficando amigo lá nessa oportunidade. Então, em 2018, a gente estava lá viajando e no último dia eu resolvi sair lá à noite. Ninguém quis sair comigo, mas eu fui sozinho e acabei conhecendo esse rapaz assim sem ter sem ter muita pretensão nenhuma, assim, na verdade, ele estava passando lá próximo, assim, a gente começou a conversar e ele me chamou para ficar com eles lá à noite e eu fiquei conversando muito com ele. Ele estava fazendo, na época, um PhD em plástico, estava estudando plástico, né? Então, o Hun Kim é esse aqui do lado esquerdo.
E aí passou isso em 2018, a gente ficou amigo no Facebook e tal. E aí, logo depois da pandemia, em 2022, no Congresso Americano em Miami, na hora que eu chego lá, eu vejo o stand da Graph lá. Eu nunca tinha ouvido falar em Graph, nunca tinha ouvido falar em alinhador impresso. E na hora que eu entro no stand lá, ele já me aborda, me reconhece assim, fez uma maior festa e foi me mostrar um pouco do que ele estava desenvolvendo. Ele, na verdade, é o responsável por essa inovação. Ele criou esse polímero, então, ele é o químico responsável por criar essa resina, né? E eu, na época que a gente se conheceu, ele nem trabalhava nessa empresa Graph, nem tinha terminado o seu doutorado, e são aquelas coisas, aquelas coincidências da vida que são muito, muito interessantes. Então, a gente ficou amigo, e esse ano na EIO ele também fez questão de estar presente na minha palestra lá, ele também deu uma aula, então é um rapaz muito, muito inteligente e super, super educado, e os coreanos são espetaculares. Então, só para considerar esse detalhe que eu acho que é muito bacana, e por isso que eu tenho um carinho tão grande aí pela Graph e por esse material que a gente está tendo a oportunidade de experimentar. Muito bem, o fluxo de trabalho na produção dos alinhadores impressos é um pouco diferente, né? E surgiu aí a partir desse artigo de 1914, em que esses autores eles criaram uma concha, né, a partir de um modelo ortodôntico. Então, eles conseguiram criar essa concha e fizeram uma contenção impressa num material como se fosse um policarbonato mais rígido, e foi sinterizado, foi impresso diretamente essa contenção. E a partir daí a gente entendeu que é possível gerar a própria concha do alinhador. Então, ao invés de imprimir os modelos, a gente agora tem a possibilidade de imprimir os alinhadores diretamente. Vocês estão percebendo aí que esse STL é um STL também exportado pelo Artform. Ele já vem com os suportes totalmente posicionados, tá? E já prontos para imprimir. Então, na hora que você exporta esses arquivos do software, ele já vem pronto, numerado e pronto para imprimir. Basicamente, a gente precisa entrar com esse arquivo no software fatiador da impressora que a gente vai utilizar e simplesmente já imprimir diretamente o alinhador. Então, basicamente, a gente tem o escaneamento intrabucal, vamos realizar o setup, são os mesmos passos, e ao invés de imprimir o modelo, a gente já imprime diretamente o alinhador. E aí tem alguns detalhes que vale a pena a gente estar considerando aqui, porque o fluxo de trabalho é diferente. Então, a primeira coisa é uma centrífuga que tem que passar. A gente tem que posicionar esses alinhadores para remover o excesso de resina que não foi curada, tá? Então é como se fosse uma máquina de lavar bem rápida que vai escorrer ali todo o excesso de resina. Depois a gente precisa fazer uma pós-cura extremamente criteriosa com uma máquina que gera nitrogênio e depois o mesmo polimento final, né? Então eu vou mostrar um pouco eh, mais em detalhes essas duas fases diferentes, que é a centrifugação e a pós-cura. Mas é importante a gente entender também que nessa nova possibilidade a gente pode definir, por exemplo, a linha de recorte do alinhador. Claro, não, eu gosto da linha de recorte estilo escalpelado, assim como a Invisalign faz nos tratamentos dela. Eu posso fazer a linha de recorte escalpelada, eu posso estender um pouco essa linha de recorte, também escalpelada, posso deixar essa linha de recorte mais reta, posso deixar 2, 3 milímetros acima da margem de gengival. Ou seja, é uma decisão que pode favorecer, né? Esse artigo ele mostra que os alinhadores com uma linha reta e estendida acima da margem gengival entrega melhor alguns tipos de movimento, principalmente movimento de torque e outros movimentos que ficam mais previsíveis quando a gente tem essa linha de recorte maior. Então, dentro do software, a gente tem a possibilidade de determinar essa linha de recorte nessa ferramenta que a gente chama de Trimline. Então, aqui eu tenho uma Trimline escalpelada, assim como na Invisalign. Então, vocês veem aqui que a direita tem ali um offset de 0 e um smoothness de 0. Eu posso alterar isso para 1 milímetro.
depois para 2, depois para 3. Então eu posso determinar a linha de recorte do alinhador. E dentro de software, a gente pode determinar também esses pontos de controle e aí você pode simplesmente fazer o desenho que fique melhor para o paciente. Então, eu posso determinar, alterar esse desenho de acordo com a minha preferência. E aí eu vou determinar já a linha de recorte que o alinhador já vai vir impresso exatamente nessa linha que a gente vai pré-determinar. Ok? Então, uma vez que a gente determinou essas linhas, a gente vai posicionar esses modelos, esses alinhadores na plataforma de impressão. Então, aqui vocês estão vendo em verdinho aí é a parte que está encostada na plataforma, já tem todos os suportes posicionados e a gente pode imprimir esses alinhadores com uma precisão de 50 microns ou de 100 microns e a gente pode determinar a espessura do alinhador. Então, esse alinhador ele está sendo impresso com a espessura de 0,5 milímetros, e aí a gente pode determinar 50 ou 100 microns. E qual que é a diferença? A diferença é que com 100 microns, a gente tem uma visualização dessas linhas de impressão um pouco mais evidentes. E com 50 microns de impressão, você praticamente não vê essas linhas de impressão e o alinhador ele fica mais lisinho. A diferença é que com 100 microns a gente demora 30 minutos para imprimir 9, 10 alinhadores e com 50 microns a gente demora um pouco mais, cerca de 50 minutos, tá? Muito bem, aqui é uma bandeja dos alinhadores impressos. E aqui uma parte mostrando mais em detalhe como que a impressora trabalha e a luz que está sendo, que está gerando ali a polimerização do alinhador, né? E aqui o final de uma impressão de sucesso. E aí você já tem ali todos os alinhadores posicionados na plataforma. Ok? Então, aqui é a impressora com os alinhadores. E aqui a gente pode observar a coloração amarelada que a resina tem, né? Ela é uma cor, parece assim uma cor meio âmbar, né? É, antes da pós-cura, a resina tá com essa cor amarelada. E aí a gente vai remover os alinhadores, remover os suportes dos alinhadores. Então, vocês vão perceber aqui que a resina ela fica com uma certa flexibilidade. E esses suportes, eles são bem fininhos, então você consegue remover os alinhadores dos suportes. E após essa remoção, a gente vai posicionar esses alinhadores na centrífuga, que eles também chamam de spinning. Então eu pego ali o alinhador com a parte aberta do alinhador, não é voltada para a parede, e aí a gente vai ligar essa centrífuga e a centrífuga vai então remover todo o excesso de resina dos alinhadores e aqui somente os suportes na plataforma. Depois a gente vem com uma espátula e remove os suportes. Você pode também remover com a espátula, tirar o suporte depois. Aqui é só mostrando como que a gente faz, tá? Então, basicamente, vai remover todo o excesso de resina. Depois que removeu esse excesso de resina, a gente vai pegar os alinhadores e vamos posicionar então numa plataforma metálica que vai dentro dessa pós-cura, que é uma pós-cura com gerador de nitrogênio. Na verdade, esse talvez seja o passo mais criterioso de toda a produção dos alinhadores diretos, né, impressos diretamente, porque o alinhador ele só fica inerte, ele só vai ser possível de ser utilizado em boca do paciente após a finalização dessa pós-cura, que demora cerca de 20 minutos, tá? E é o passo talvez mais criterioso e mais importante de todo o processo na produção, porque é uma máquina específica, é dentro da câmara de pós-cura, não pode ter oxigênio, porque o oxigênio ele vai interagir com o polímero ali, e vai trazer algum problema, ele impede essa pós-cura de ser feita, então tem que ser um ambiente livre de oxigênio.
e com 100% de nitrogênio. Então, esse equipamento ele deve ser ligado no compressor, de preferência um compressor específico para ele, e aí você vai ficar ali 20 minutos nessa pós-cura. Então, a gente, quando entra na câmara de pós-cura, os alinhadores estão bem amarelados, vocês podem perceber, e após a finalização da pós-cura, o alinhador ele fica totalmente transparente. Então, esse é um ponto que a gente sabe que deu certo quando o alinhador ele fica totalmente transparente, tá? Depois desse passo, a gente vai remover esses alinhadores e vamos fazer o processo de polimento final. Interessante a gente lembrar aqui que já tem vários artigos publicados, é uma tecnologia nova, é tudo muito novidade, mas vários trabalhos já foram feitos, é um material que é aprovado pela FDA nos Estados Unidos, já tem também os registros na Europa, inclusive no Brasil, ou seja, já é um material que tem Anvisa. Existem duas fórmulas atualmente que estão sendo utilizadas, que é a TC85, é a que a gente tem Anvisa aqui no Brasil, e agora eles entraram com uma nova fórmula, que é a TA28, que veio a suprir alguns problemas que estavam acontecendo com a TC85. Mas o fato é que esse estudo aqui mostra que a citotoxicidade, a estrogenicidade dos alinhadores, após essa pós-cura, o material fica inerte, né? E dependendo da espessura do alinhador, você basta os 20 minutos nessa pós-cura para realmente para deixar o material biocompatível. Então, esses dois trabalhos já mostram isso, e a gente fica com uma certa com a segurança para utilizar o material, né? É óbvio que é importante a gente lembrar que muitas vezes ficam pequenas espículas ali dos suportes e a gente tem que remover essas espículas e fazer um pequeno polimento final no alinhador, ok? Então, o acabamento e polimento final, a gente vai procurar deixar o alinhador mais lisinho possível para entregar para o paciente, mas é um passo muito mais rápido quando você já imprime ele diretamente. Aqui uma foto do alinhador pronto. Muito bem. Dentro do fluxo de trabalho, nós vamos ter o mesmo tempo de escaneamento, o mesmo tempo de setup. Para imprimir os alinhadores, se for em 100 microns, a gente imprime em 30 minutos. Centrífuga, a gente deve ficar na centrífuga cerca de 6 minutos e a pós-cura mais 25 minutos. Com os 5 minutos de polimento, a gente vai ter aproximadamente 2 horas para produzir um alinhador impresso diretamente. Então, dentro do nosso fluxo de trabalho in-house, a gente ganhou 1 hora mais ou menos aí na produção dos alinhadores diretamente. E uma das vantagens é exatamente o que a gente produz de lixo, né? Para produzir 10 alinhadores termoplastificados, a gente vai produzir essa quantidade de lixo aí à esquerda, né? Que são os modelos de resina e o restante do plástico que a gente retornou das nossas placas. E aqui somente os suportes é que são descartados. Então, obviamente, o meio ambiente agradece ali e a gente vai produzir menos lixo com a impressão direta dos alinhadores, né? E aqui o alinhador em boca, ele tem uma estética muito similar ao alinhador tradicional. No caso aqui, esse alinhador foi impresso com 100 micros, então dá para perceber que ele tem uma textura, o paciente sente uma texturazinha ali um pouco maior, mas ele é bastante confortável e bastante estético. É óbvio, quando a gente fala em impressão 3D, a gente vai ter erro, né? A curva de aprendizado da impressão 3D não é fácil. Eu costumo sempre comentar isso, porque realmente não é simplesmente apertar um botãozinho e a mágica acontece. Você tem que parametrizar a resina, você tem que parametrizar a impressora, você tem que ter uma série de cuidados e os erros acontecem, né? É óbvio que esse é um material caro e o que a gente menos quer é que aconteçam erros, né? Mas, uma vez que a gente trabalha com impressão 3D, a gente vai ter erro. Isso aqui é mostrando o fatiamento dos alinhadores e muitas vezes em pacientes que têm espaços interproximais, black spaces muito grandes, né? Aquelas recessões gengivais
com os undercuts muito profundos, muitas vezes você pode criar ilhas de impressão que podem causar esses erros. Então é importante a gente verificar, passando ali no fatiador, para ver se a gente enxerga alguma ilha que pode ser solucionada com o posicionamento dos suportes, né? E umas das desvantagens, né? É lógico que nem tudo são flores, e é importante a gente ressaltar aquilo que a gente tem visto, que o alinhador impresso diretamente, ele pigmenta um pouco mais do que o alinhador tradicional. Então, assim, se o paciente bebe café com o alinhador, ele vai ficar meio amarronzado, vai ficar meio amarelado. Então, essa é uma das desvantagens desse material. Então, ou seja, ele pigmenta um pouco mais do que o alinhador tradicional. É óbvio que hoje, com essa nova, essa possibilidade de você ferver o alinhador uma vez por dia, é a recomendação da empresa hoje. Então, basicamente, uma vez que você deixa o alinhador por 1 minuto em água fervente, você está esterilizando o alinhador. E depende muito do cuidado de cada paciente. Aquele paciente que é cuidadoso, que escova bem o alinhador e que ferve o alinhador uma vez por dia, ele vai ficar mais transparente. O paciente que é mais descuidado, que bebe vinho com alinhador ou café com alinhador, ele vai pigmentar um pouco mais. E a outra coisa é que os pacientes que têm bruxismo ou que têm um apertamento, e tem um paciente que às vezes tem apertamento até em vigília, pode acontecer a possibilidade de furar, de rasgar o alinhador também, tá? Muito bem, esse é aquele artigo clássico, né, das verdades escondidas e os primeiros princípios no tratamento na biomecânica com alinhadores. Esse estudo foi feito com os alinhadores termoformados, né? E a gente sabe que basicamente aquilo que a gente planeja, a gente vai entregar cerca de 50% daquilo que a gente planejou, né? Esse é o dia a dia do alinhador termoformado. E sabendo também que o movimento de raiz, ou seja, inclinação, o tipping, né, extrusão posterior e a translação são os movimentos mais difíceis de acontecer no tratamento com alinhadores. Esse artigo já é um estudo mostrando resultados com os alinhadores impressos diretamente, mostra resultados bem mais promissores do que os alinhadores termoformados, mas eu acho que a gente deve sempre observar e ler os artigos com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, ou com a possibilidade de bias, porque esse artigo foi publicado numa revista coreana e foi um grupo de pesquisadores italianos, mas que foi publicado com apenas 17 pacientes. Então, a gente tem que ver os resultados com cuidado, não acreditar em tudo aquilo que a gente lê, mas o artigo aqui mostra resultados bem interessantes para expansão, para rotação e para dimensão transversal, bem melhores do que os resultados com os termoformados, tá? Muito bem, dentro do dia a dia de quem trabalha com e-office ou até mesmo com as empresas, né? A gente tem que dominar o software, né? Eu acho que mesmo para quem trabalha muito com Invisalign, você tem que dominar o CleanCheck. Você trabalha com e-office, você tem que dominar o Artform ou qualquer outro software que a gente for trabalhar. Então é importante a gente entender a ferramenta e procurar sempre aprimorar. Então eu vou falar um pouco sobre né, como otimizar os nossos planos de tratamento. Então, é óbvio que o sucesso do tratamento com alinhadores ele depende de um setup viável e realista, né? O software vai aceitar tudo, mas a gente tem que ter todo o cuidado para fazer um planejamento que seja factível. Ele, obviamente, deve ser manuseado pelo ortodontista, ou pelo menos revisado, né? Então, eu entendo que o técnico lá na Costa Rica, lá com bonezinho e de bermuda, ele vai te entregar ali um quebra-cabeça que ele não entende biomecânica, né? Mesmo que o software tenha o melhor algoritmo do mundo, se quem estiver conduzindo o planejamento não souber se aquele movimento ele é possível ou não, a gente pode ter problemas, né? O posicionamento e personalização dos attachments, determinar os parâmetros de estagiamento, isso tudo é possível com o in-office, né? A gente tem essa liberdade.
Eu sempre começo o meu planejamento ortodôntico digital com o arco inferior, né? Então eu sempre inicio com a arcada inferior e depois eu vou trabalhar com o arco superior, mas eu gosto de usar também sempre o ponto de aplicação de força no centro de resistência, que pode ser determinado virtualmente pelo software, né? É um pouco mais previsível do que utilizar a aplicação de força no centro da coroa, tá? É importante a gente ter o gerenciamento cuidadoso das colisões interproximais, então determinar a quantidade de IPR nos momentos corretos. Evitar, obviamente, aqueles movimentos antagônicos, né? E finalizar sempre com um IPR falso de 0,1 milímetros em todos os pontos de contato. Isso é uma situação que a gente tem feito. É, E hoje em dia a gente tem visto uma evolução gigantesca e surpreendentemente rápida da inteligência artificial. Então, o machine learning, os neural networks e o deep learning são palavras que estão sendo muito utilizadas, né, dentro da inteligência artificial. E o que a gente sabe hoje é que, e já isso já é uma realidade, e a gente está tendo a oportunidade de experimentar essa inteligência artificial, é que a segmentação dos dentes ela já está sendo feita totalmente automatizada e o autoalinhamento também vai ser algo que assim a gente vai apertar um botão e o setup vai estar pronto. É óbvio que eu acredito que o nosso emprego ainda não esteja na berlinda, porque o ortodontista ele tem que revisar esses movimentos, ele tem que procurar verificar se os movimentos são realistas, são factíveis ou não. E esse artigo é um artigo interessante, foi publicado agora em 2025 e mostra como que um modelo de deep learning ele pode fazer a segmentação não somente dos dentes, mas também das raízes, utilizando a tomografia computadorizada. Então, os modelos de inteligência artificial eles já estão aí e a evolução desse chega a ser assustador, mas eu acho que é um motivo para a gente tentar estudar mais, entender um pouco mais da inteligência artificial. Então, aqui nesse artigo, você tem um modelo que vai segmentar os dentes e as raízes juntos com os dentes e vai reconstruir, então, os modelos. Então, basicamente, você tem ali um chatbot, você vai colocar o STL e ele vai segmentar automaticamente esses dentes e vai criar um setup dependendo, inclusive, de uma prescrição. Então, hoje, isso já é uma realidade e a gente está tendo essa oportunidade aí, inclusive, de testar, né? Você faz ali uma prescrição, escreve para a inteligência artificial aquilo que você quer para com o caso, e ele vai te entregar o tratamento já pronto, o setup pronto. Então, isso já é uma realidade. Muito bem. E aí, o que que a gente poderia, talvez, incrementar nessa nova possibilidade de planejamento ortodôntico digital? São as estratégias de estagiamento. Então, a possibilidade que a gente tem muitas vezes de estar utilizando os próprios dentes como ancoragem para movimentar os outros dentes. Então, aqui, ó, a grande novidade que eu acho que vale a pena a gente divulgar, e eu aprendi isso muito com o nosso colega André Drummond, que é um grande companheiro aí que a gente tem caminhado junto na evolução da ortodontia digital, e estagiar com os padrões alternados. Então, assim. Vou falar um pouco sobre o estagiamento em V para distalização sequencial, o estagiamento Caterpillar para o fechamento de espaços de extrações, estagiamento Frog para o nivelamento da curva de Spee e o estagiamento Butterfly para casos de expansão. Vou mostrar cada um aqui e como que a gente faz também para evitar as colisões intermediárias e fazer o round tripping, que é muito comum no tratamento com alinhadores, né? Óbvio que a gente tem que definir e determinar a velocidade apropriada, dependendo do material que a gente usa, né? Ou seja, os parâmetros de estagiamento. Saber como otimizar a ancoragem, é claro que os recursos a gente tem que ter em mãos, mini implantes, mecânicas híbridas, possibilidade de incorporar elásticos aos alinhadores. Os refinamentos sequenciais com escaneamentos intraorais intermediários.
e isso é uma tendência, acredito que mundial, de realizar setups mais objetivos e menores, né, com até 10, 15 etapas no máximo. E aí você escanear o paciente de 10 em 10 etapas, de 15 em 15 etapas, ou seja, de 4 em 4 meses, a gente vai escanear o paciente, entender também como decompor os movimentos em casos de movimentos antagônicos, né? Então, se você tem que distalizar um canino e ele já está girado para distal e você quer girar esse canino para mesial e distalizar ao mesmo tempo, esse movimento ele não vai acontecer simultaneamente. Então, a gente vai ter que decompor os movimentos com um microestagiamento, né? Então, muito bem, como é que funciona distalização sequencial com estagiamento em V? Isso já é bem descrito na literatura, tem vários artigos já mostrando a eficácia desse tipo de mecânica, mas basicamente a gente vai procurar distalizar o segundo molar primeiro. Quando esse dente ele chega em 50% do movimento que você vai determinar, começa a distalizar o primeiro molar, e aí sequencialmente a gente vai distalizar o segundo pré, o primeiro pré, os caninos e depois terminar de retrair os incisivos. É óbvio que a gente tem que entender que esse tipo de mecânica se você tem como auxiliar esses movimentos através de mini implantes, a gente vai ter um resultado mais previsível, né? Antigamente a gente dependia do paciente usar o extraoral 14 horas por dia. Hoje a gente pede o paciente para usar o alinhador 22 horas por dia. E talvez seja um dos grandes desafios a gente colocar o paciente para realmente usar o alinhador. Mas é uma mecânica que funciona e esses estudos têm mostrado protocolos de posicionamento de attachments e como utilizar ah, essa possibilidade de distalizar sequencialmente para obter melhores resultados, tá? Então, e fala que é estagiamento em V por causa desse V que fica na timeline do software, tá? Muito bem, o Caterpillar para o fechamento de espaço de extrações, por exemplo, qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça a distalização primeiro dos caninos, e aí não vamos distalizar os incisivos até um certo momento, depois o canino vai parar a distalização, enquanto ele está corrigindo a posição radicular, a gente retrai os incisivos, e assim sequencialmente. Então eu vou retrair canino primeiro, e depois incisivo, canino primeiro, e depois incisivo. É uma maneira de customizar esse estagiamento para melhorar a previsibilidade no fechamento de espaços com a sequência de alinhadores. Então, enquanto você distaliza o canino, ele está inclinando para a coroa para distal. Quando você para de distalizar o canino, você pode corrigir as suas inclinações. E aí, esse artigo é o artigo clássico, né, que mostra essa possibilidade. E também esse artigo mostra também de forma interessante a possibilidade da gente fazer um desenho anti-tipping para aumentar essa inclinação ali do canino e evitar, às vezes, aquele bowing effect, que é muito comum nos tratamentos coningual de abertura posterior da mordida durante o fechamento de espaço, né? Então, muito interessante essa nova possibilidade e essa dica de fechamento de espaço usando esse sequenciamento, né? O estagiamento em Frog, eles chamam de Frog porque esse artigo publicado eles determinaram que é mais previsível você intruir canino primeiro e depois os incisivos. Então a gente fez a intrusão do canino inferior primeiro, depois dos quatro incisivos, depois novamente repetindo essa técnica de intruir canino primeiro, incisivo depois. Então, e chama frog exatamente por causa dessa imagem na timeline que parece um sapinho aí com as duas perninhas laterais. O que é interessante da gente salientar, gente, é que é mais previsível esse tipo de mecânica, porque, de certa forma, eu estou utilizando os incisivos inferiores primeiro, né? Eu estou utilizando os incisivos inferiores para ancorar, para descer o canino. Depois eu uso o próprio canino que eu acabei de intruir para intruir o incisivo. E da mesma forma que Burston fazia lá com os arcos seccionados, né? Que a gente aprendeu a mecânica do pessoal que usa muito lá em Araraquara, de mecânica segmentada. Tenho certeza aí que o professor Heloísio é um
cara que sempre usou muito essa técnica. Tive a oportunidade de ver ele fazendo arco segmentado antes de eu entrar na especialização, isso mais de 20 anos atrás. E eu lembro até hoje ele confeccionando ali aquele arco três peças, né? Que você pode intruir o canino primeiro, depois intruir os quatro incisivos. Então, é uma maneira da gente obter melhores resultados com o estagiamento sequencial. E a expansão em borboleta, né? Que é a possibilidade que a gente tem de estar usando os próprios dentes como ancoragem. Então, aqui, ao invés de expandir todos os dentes ao mesmo tempo, eu vou expandir canino e segundo pré primeiro, e depois eu vou expandir primeiro pré e primeiro molar. E eu posso repetir isso durante o processo. Então, canino e segundo pré somente sendo expandidos, e depois o primeiro premolar e os primeiros molares. Dessa forma, é como se a gente estivesse utilizando os próprios dentes como ancoragem, né? Parece uma situação extremamente. Depois que a gente vê, que a gente imagina o tanto que é, na verdade, é simples a ideia e que, obviamente, traz melhores resultados. Então, esses trabalhos aqui mostram isso de maneira muito simples, assim, com elemento finito, mostrando que quando você está usando os outros dentes como ancoragem, você vai ter melhores resultados. Então, ele demonstra que se a gente utilizar essa técnica de alternar os dentes que a gente vai expandir, a gente vai obter um melhor resultado final, tá? Muito bem. Dentro das novas ideias de tratamento com alinhadores, que a gente tem participado aí de seminários, eu gosto muito sempre de estar indo lá no Congresso Americano e a gente tem acompanhado também de perto as pessoas que estão utilizando os alinhadores impressos diretamente. E esse artigo é interessante que ele mostra assim, a percepção de necessidade de refinamento entre dentistas não especialistas, pacientes e ortodontistas. É óbvio que sempre o ortodontista ele vai ter um grau de exigência maior do que tanto o paciente que é leigo quanto o dentista que não é ortodontista. Mas o fato é que os refinamentos eles fazem parte do tratamento com alinhadores. Então, hoje a ideia que a gente tem utilizado no nosso dia a dia é fazer setups objetivos, né? Com 10 até no máximo 15 estágios, dependendo do caso, dependendo do paciente, né? Dependendo da maloclusão. Mas eu vou escanear o paciente a cada 8, 10 ou 15 estágios, dependendo ali da cooperação, dependendo da adaptação que o alinhador vai ter. Mas é uma possibilidade que a gente tem de ter o scanner, né, do lado da cadeira e evitar a perda de tracking, né? Ter sempre o alinhador sempre bem adaptado, a possibilidade que a gente tem de modificar ou aprimorar o plano de tratamento no meio do caminho. Então, isso é super interessante, porque se aquela mecânica que a gente tinha implementado não está dando certo, a gente pode mudar. E, obviamente, maximizar ou melhorar os nossos resultados clínicos, né? Esse vídeo aí todo mundo já deve ter visto. Eu tomei o cuidado de tentar fazer ele em câmera lenta. É um alinhador que a gente já deixou ele todo amassadinho ali, todo enrolado. Ele está na temperatura ambiente, ele fica duro. Quando você joga na água ali a 70, 80 graus, o alinhador ele sempre volta à sua forma original. Então, eu vejo muita gente comparando, falando, ah, não, mas então é igual um fio termoformado. Na verdade, o fio termoformado ele fica mole quando você gela ele e ele da temperatura da boca ele fica na força ótima. Aqui é o contrário. Quando você esquenta o alinhador, ele vai ficar com uma forma totalmente gelatinosa. Ele fica como se fosse ali quase que uma gelatina. E a temperatura ambiente, o alinhador ele fica bastante rígido. A 37 graus em boca, esse alinhador ele vai estar exercendo a força ótima dele. Então, é um polímero, né, que vai sofrer ali a radiação da luz para poder formar, e ele altera essa forma dependendo da temperatura que ele está. Então, a baixa temperatura ele vai ficar rígido e a alta temperatura ele vai ficar e vai voltar àquela forma original dela. Então, é, teoricamente, na temperatura da boca, ele está ali atuando com sua força ótima, tá? E aí, vários artigos também publicados mostrando as características mecânicas e fisioquímicas desse material, né, que também chamam de material 4D, de alinhador 4D,
Eles já fizeram várias revisões, não é? Lógico que tem que ser feito muito estudo ainda também para a gente poder entender, mas o fato é que a gente tem esses polímeros que podem ser melhorados dependendo da sua composição química. Então, assim, conversando aí com o desenvolvedor da resina, eu fiz uma pergunta para ele nesse congresso da AAO, se seria possível no futuro de incorporar na composição química da resina algum tipo de medicamento, por exemplo, para tratar um paciente com problema periodontal. Então, ou para, por exemplo, colocar um material de clareamento dental na própria composição química do alinhador, e aí você vai usar o alinhador e ao mesmo tempo já vai clarear o dente. Nesse artigo, o próprio Hun Kim aqui, que é um dos que escreveram o artigo, ele incorporou esses nanocristais de celulose para deixar o alinhador mais transparente. Então, é, lá na frente, eu acredito que a gente vai ter uma série de novas evoluções na composição química das resinas. E aqui são dois artigos, né, publicados lá pelo grupo de Saint Louis, do professor Ki Byung Kim. Então, ele mostra que o acesso da força do alinhador impresso diretamente comparado ao alinhador tradicional. Então, o que a gente sabe aqui é que, mesmo com aumentando os parâmetros de estagiamento, o alinhador impresso diretamente ele vai entregar com menos força do que o alinhador, o plástico tradicional. Então, os dois trabalhos mostram isso, e isso nos leva a tomar, de repente, algumas decisões mais audaciosas em termos de estagiamento. Então, quais são os parâmetros que normalmente a gente utiliza, que a Invisalign usa e que a gente pode determinar para o nosso alinhador em Office? Então, se eu sou um usuário Invisalign e eu gosto dos parâmetros da Invisalign, eu posso transferir esses parâmetros para dentro do meu software em Office. Mas aqui é o que a própria Artform recomenda para se utilizar com alinhadores termoformados: 0,2 milímetros vestibular lingual e mesial distal, 0,15 milímetros intrusão e extrusão. São as quatro medidas lineares, né? E as medidas angulares são 2 graus para inclinação, 1 grau para torque e 2 graus de rotação. Então, estes são os parâmetros recomendáveis para o alinhador termoformado. Já o alinhador impresso diretamente, talvez a gente poderia usar um padrão de parâmetro um pouco mais audacioso, então em vez de 0,2, 0,3, em vez de 0,15, 0,2, e ali às vezes aumenta ali, ó, em vez de 2, 3, em vez de 1, 2, em vez de 2, 3. Vou estar aumentando um pouco esses parâmetros. E dentro do que a turma que tem usado o material tem publicado, é que você muitas vezes pode até dobrar os parâmetros de estagiamento que são normalmente utilizados para alinhadores termoformados para os impressos diretamente. Então, além de ganhar 1 hora na produção do alinhador, que a gente já alterou usando o alinhador impresso diretamente, eu posso também tratar o mesmo paciente com a metade de alinhadores que eu trataria usando o alinhador termoformado. É óbvio que a gente ainda precisa de entender se isso realmente vai ser viável mesmo mecanicamente ou não, mas existe essa possibilidade de alterar os parâmetros para cima quando a gente está usando esse material, que é um material mais flexível do que o plástico tradicional, né? Muito bem, vamos falar um pouco sobre as aplicações clínicas e a possibilidade de design para os alinhadores impressos diretamente. Então, antes de imprimir, eu posso pegar aquela malha que foi exportada ali do software e eu posso analisar e personalizar a malha do alinhador. Então, pacientes com undercuts profundos, né, com aquelas ameias e black space muito profundos, a gente pode remover isso depois no software, e eu vou mostrar aqui como que a gente faz. A gente pode aumentar ou diminuir a espessura do alinhador. A gente pode integrar botões diretamente no alinhador e já imprimir o alinhador com o botão integrado, né? Essa possibilidade a gente tem, assim, às vezes até consegue colar no alinhador
de PETG, mas muitas vezes solta, tal, é bem mais difícil. Aqui você vai integrar mesmo o botão no alinhador. Possibilidade de estar fazendo attachment negativos, né? Que são aqueles famosos power reads da Invisalign. Possibilidade de fazer pontos de pressão da mesma forma. E também os precision cuts, que são os recortes para colagem de botões. Eu posso fazer esse desenho diretamente naquela minha trimline, né? E o que os usuários dos alinhadores impressos têm reclamado reclamado no sentido de recomendar, é que você pode tratar basicamente sem attachments, tá? Ou com menos attachments do que os alinhadores tradicionais. Então é tudo muito promissor ainda, é tudo muita novidade, mas já existem aí vários casos tratados, vários casos publicados, e a gente tem procurado entender um pouco melhor sobre essas novas possibilidades. Então, aqui um caso de um paciente com problema periodontal, que você vê até que juntou ali na meia interproximal o alinhador. A gente pode entrar no Mesh Mixer, selecionar essas áreas aqui, deletar essas áreas, fechar o alinhador e eu já vou imprimir ele com esses undercuts já resolvidos, né? Isso usando um software livre, que no caso aqui é o Mesh Mixer. Então você tem ali esses undercuts profundos que a gente consegue remover eles antes da impressão. Aqui no caso eu imprimi o alinhador, eu fui ver que tinha o undercut depois, e aí a gente pode remover com alguma broquinha, acertar ali, mas o ideal é que a gente faça isso no software antes de imprimir. Então aqui só mostrando as imagens, tá? Possibilidade que a gente tem, não é, de estar aumentando ou diminuindo a espessura do alinhador. Então, esse artigo também publicado pelo grupo lá de Saint Louis, do professor Ki Byung Kim, mostra que se em determinados movimentos, por exemplo, um torque ou um movimento de inclinação que você precisa ali para o dente, você pode aumentar a espessura especificamente de um dente ou de mais dentes para obter melhores resultados. Então, aqui com a própria malha dentro do Mesh Mixer, eu vou selecionar essa região, vou então fazer uma pequena extrusão da região que eu determinei. Isso aqui eu fiz só para realmente para mostrar, né, como que é feito. Isso não é um software tão fácil de mexer, mas também não é tão complicado. Então você faz ali a extrusão de mais meio milímetro, o alinhador tem meio milímetro, então nessa região do canino eu vou deixar uma espessura de 1 milímetro, por exemplo, porque é um dente que eu estou fazendo uma aplicação de torque ou uma inclinação que eu preciso de melhorar ou de incrementar esse movimento, né? E aqui o alinhador depois de impresso com aquela parte que a gente determinou que gostaria de estar mais espessa e que vai determinar uma melhor força de aplicação daquele dente especificamente, né? Possibilidade que a gente tem de integrar botões, então aqui no próprio Mesh Mixer também eu vou importar ali um STL, por isso aqui é um botão da Morelli, eu removi a base do botão, eu vou conseguir integrar esse botão dentro da malha do alinhador, e aí quando eu for imprimir o alinhador ele já vai estar com o botão integrado. Então ali eu clico, eu consigo combinar essas malhas, não é? E aí o software te permite exportar esse arquivo que você alterou e aí eu vou usar esse arquivo que eu alterei para fazer a impressão. Então, no caso aqui, o desenho e o alinhador impresso já com o botão integrado na malha do alinhador. Aqui eu posso, inclusive, reforçar. Vocês percebem que eu aumentei o tamanho um pouco do botão, porque como esse material ele é extremamente flexível e na temperatura da boca, muitas vezes ele fica ali com uma certa maleabilidade, se você deixa um botão muito pequeno, o elástico vai escapulir. E aqui a gente, então, aumentou um pouco o tamanho do botãozinho da Morelli e eu fiz ali um reforço na distal do botão para evitar ele de inclinar. E aí o botão depois de impresso, né, no alinhador e emboca a paciente utilizando o elástico diretamente no botão. Aqui também eu posso incorporar, né, dois botões, né? Então, do lado direito, do lado esquerdo, no paciente que tem uma classe 2 a gente gostaria de incorporar o uso de elástico bilateral. Então, colocamos ali os dois botões na malha do alinhador, e aí a paciente usando o alinhador do lado direito, do lado esquerdo.
e com bastante, assim, relativamente rápido, não é uma fase tão demorada, e ali o botão ele está integrado, então não vai soltar, não vai ter problema, tá? Outra possibilidade que a gente tem de usar, às vezes, aqueles attachments negativos, né? E aí, dentro do próprio Artform, dentro do software, a gente tem essa oportunidade de fazer, né? Esse artigo mostra isso. Você quer, por exemplo, eu quero extruir um dente, mas eu não quero colocar o attachment no dente. Então, eu vou reforçar ali na cervical, como se eu estivesse fazendo um power read, um attachment negativo para o alinhador abraçar aquele dente e conseguir fazer uma extrusão. Então, dentro do Artform, hoje, na última versão, a gente já tem uma ferramenta que chama Cleanup. Você pode fazer uma escultura no próprio dente. Então, aqui eu fiz um attachment negativo ali na cervical desse incisivo central. Esse attachment negativo, então, ele vai gerar a concha do alinhador já com esse attachment negativo, e depois que a gente imprime o alinhador, a gente já tem ali um attachment negativo incorporado. Ah, mas eu não uso esse software, eu uso outro software. Você pode, por exemplo, incorporar também no Mesh Mixer. Vou mostrar agora. Essa é uma paciente que a gente está tratando com o alinhador impresso. Ela estava com uma contenção fixa inferior, soltou ali a resina desse incisivo central. Ela pode ter comido alguma coisa ali que entortou a contenção, e esse dente, a vestibular, foi deslocada para. O dente foi deslocado para fora do envelope ósseo. Então ela já estava começando ali a ter uma pequena recessão gengival, tecido ali muito fino, mas a raiz do dente já está praticamente metade para fora do envelope ósseo. Então, a ideia dentro do software é que a gente faça um controle de torque, né, de raiz para lingual, tentando jogar esse dente para dentro da raiz, para dentro do envelope ósseo, para dentro do processo alveolar. Então, fizemos aqui um torque importante nesse elemento e gerou aqui 5 alinhadores com esses parâmetros para alinhadores impressos diretamente. E a gente incorporou aqui um attachment negativo dentro da própria malha no Mesh Mixer, porque nesse caso aqui foi antes da última atualização do Artform, que não tinha essa possibilidade de fazer o attachment negativo diretamente no software, mas a gente pode incorporar, né, um STL ali que você incorpora na malha e vai fazer então um attachment negativo para tentar melhorar o torque que vai ser implementado nesse dente, tá? E aí aqui o alinhador já com um attachment negativo incorporado ali nele, e aqui a paciente usando o alinhador. Eu ainda não tenho o resultado desse caso. A paciente atualmente ela está no terceiro alinhador, e em breve, numa nova oportunidade, eu posso mostrar para vocês o resultado e dizer que se funcionou ou não. A ideia é depois até pedir uma tomografia depois do processo para a gente ver se teve sucesso na nossa ideia de corrigir esse posicionamento, tá? Os precision cuts também podem ser desenhados na mesma trimline, e aí você já imprime o alinhador com o recorte para o botão. Então, são várias possibilidades que a gente tem de desenhar o alinhador, né? Então, aqui eu tenho uma linha de recorte que eu posso ajustar ela de acordo com a minha preferência. Eu tenho pontos de pressão que podem ser que eu posso utilizar em vários dentes, dependendo do tipo de movimento que a gente quer. Possibilidade de colocar os attachments negativos, né? Aumentar a espessura do alinhador. Então, são várias novas possibilidades que antigamente a gente não tinha com tanta facilidade no alinhador termoformado. E aqui um caso que a gente fez aqui a abertura de um espaço. O paciente tinha um incisivo central um pouco menor do que o outro. A gente planejou aqui com 3 alinhadores, abertura de quase 0,9 milímetros de espaço ali, e aqui o STL depois da mecânica. Então, aqui foi o que eu planejei no software e aqui foi o que aconteceu em boca. Então, aqui o que eu planejei no software, aqui o que aconteceu em boca. Eu planejei 0,9 milímetros aqui no software, tá vendo? De abertura de espaço, e eu alcancei 0,83 em boca. Isso aqui foram somente 3 alinhadores, tá?
Então, realmente, assim, funcionar, funciona. Isso eu posso falar para vocês. E no caso aqui, esse paciente, inclusive sou eu. Eu fui bem cooperativo e usei o alinhador direitinho durante as 22 horas por dia. Depois a gente fez aqui a colagem de um fragmento aqui, fiz um fragmento em porcelana e aumentei o meu central, que era menorzinho e estava quebrado. Muito bem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia a dia são mecânicas híbridas, então monto às vezes, convenço o paciente a montar um aparelho fixo na arcada inferior, por exemplo, e usar alinhadores na outra arcada, você incorporar aqueles acessórios, né, de aqueles tubinhos de cerâmica, dependendo se você quer corrigir uma rotação. Então, se o paciente está aberto à possibilidade de fazer um tratamento híbrido, eu gosto sempre de estar oferecendo isso. Então, dependendo da giroversão, dependendo do apinhamento. Nesse caso aqui, por exemplo, o paciente tem uma classe 3 do lado direito, precisando de um movimento de distalização inferior nesse lado direito. E aí a gente resolveu montar um aparelho fixo, colocar um bucal shelf do lado direito ali, uma mecânica simples com um delta ali na distal do lateral. Esse delta está apoiado diretamente no ômega, que está justo no molar. Então eu troco o chain ali do mini implante até o delta, que eu aprendi com o nosso saudoso Nelson Mucha. E é uma mecânica simples, assim, e eu consegui distalizar e corrigir essa classe 3 do lado direito usando uma mecânica híbrida, né? Dentro do que a gente vê de direções futuras, eu vejo que a gente tem uma grande possibilidade de realmente estar expandindo, né, os nossos resultados clínicos. Os avanços na impressão 3D são bem impressionantes. As impressoras também, a cada dia, tem uma impressora nova, tem uma impressora mais rápida, tem uma impressora com mais acuidade. Então, a tecnologia de impressão 3D tem revolucionado, né, a possibilidade de criar os nossos alinhadores ortodônticos e permite designs personalizados que vão aumentar a eficácia do tratamento, né? A inovação e ciência dos materiais, então hoje a gente tem no mercado basicamente duas empresas que comercializam resinas para impressão direta de alinhadores. Uma delas é a Graph, que eu mostrei aí, é o que a gente tem tido a experiência, e a outra empresa chama LuxCrell, lá, lá nos Estados Unidos e Europa já estão também comercializando. Né? É um material que eu não conheço, então eu não sei. Eu sei que a transição de temperatura da resina da LuxCrell é maior do que a transição de temperatura da resina da Graph, mas existem vão acontecer várias inovações na ciência e materiais, né? E obviamente, vai permitir uma melhor flexibilidade e durabilidade dos alinhadores. E acredito que a inteligência artificial é um assunto que a gente deve estudar e procurar incorporar essa nova tecnologia para a gente ganhar tempo, né? Eu entendo que a gente não pode confiar 100% na inteligência artificial, mas eu acho que a gente pode ganhar muito tempo usando modelos que vão ser mais previsíveis, né? Então, a combinação da impressão 3D e os materiais avançados vai expandir a gama de tratamentos ortodônticos e vai, obviamente, aprimorar o nosso atendimento e aprimorar os nossos resultados, né? É óbvio que a gente ainda precisa de mais estudos e que, como tudo que é novidade, a gente deve ter cautela e ir sempre com cuidado para a gente poder obter os melhores resultados, né? Concluindo a nossa apresentação de hoje, eu acho que é interessante a gente reconhecer o fluxo de trabalho em impressão 3D, né? Para a gente conseguir produzir um alinhador com uma qualidade tão boa quanto das empresas e muitas vezes, assim, no meu caso específico, eu posso dizer que eu tenho tido melhores resultados hoje com os meus alinhadores em office do que eu tinha antigamente com as empresas, tá? E isso é uma conclusão minha, empírica, mas quando eu estou fazendo o meu setup, eu percebo que eu tenho um melhor resultado no meu paciente. Claro que se o paciente usa o alinhador, né?
identificar, né, a importância da experiência clínica do ortodontista. Então, eu gosto de puxar a areia para o nosso caminhão. Acho que assim, quem tem que fazer o setup é o ortodontista, não um técnico, né? É o ortodontista que entende de biomecânica. E aí, esse detalhe da nossa experiência clínica, a gente consegue entender aquilo que é realístico, factível ou não. E, obviamente, dominar o software de planejamento digital. Então, dependendo de cada um aí, vai ter a ferramenta. Hoje tem várias ferramentas no mercado. Eu gosto de usar o Artform, talvez porque ele seja extremamente simples, ele tem um algoritmo extremamente poderoso, tá? E também avaliar as alternativas clínicas para os alinhadores de impressão direta e a possibilidade de estadiamento de parâmetros diferentes e alternados para a gente obter melhores resultados. Então, gostaria de finalizar aqui, convidando a todos aí que ainda não fizeram a sua inscrição no Congresso da World Federation, agora em outubro. Eu acho que é um evento imperdível, é um congresso que é realizado de 5 em 5 anos em cidades diferentes no mundo. A gente vai ter oportunidade aqui no Brasil de ter os principais palestrantes internacionais e um evento realmente imperdível. Então, para quem está participando aqui da live e não fez a sua inscrição, corra que ainda dá tempo, vai ser agora em outubro e é um congresso imperdível. E a gente vai estar presente lá, inclusive com um stand lá da Artform. Então, para quem não fez sua inscrição, por favor, faça. Gostaria de fazer uma homenagem aqui, né, aos grandes nomes que eu tive oportunidade de conhecer durante os meus caminhos lá pelos congressos americanos. Todos esses aqui que eu estou homenageando já faleceram, então eu tive a oportunidade de ter aqui o professor Graeber lá, isso em 2001, no primeiro congresso da EAO que eu fui, apresentando um painel aqui, levando o nome da Universidade de Itaúna e eu tive a oportunidade, ele passou lá e olhou meu caso, uma simpatia, professor Greber, depois aqui no Havaí, em 2003, e depois novamente aqui numa outra foto, sempre sorridente, e um dos grandes nomes da ortodontia mundial. Aqui, o professor Ricketts, que eu tive o prazer de encontrá-lo também nesse congresso lá no Havaí. Aqui o professor Burston, em 3 vezes eu tenho fotos com o Burston, que é o pai da biomecânica, né, da ortodontia e um dos grandes nomes também. O Tiziano Bacchetti, que faleceu precocemente lá em Praga, tive a oportunidade de fazer uma foto com ele. William Profit, que, né, dispensa comentários dos grandes livros de ortodontia que a gente tem publicados por ele, um grande pesquisador. O Yuri Kurol, também um excelente ortodontista que publicou muito sobre caninos impactados, um assunto que sempre me interessou muito. O professor Vince Kolkich, que era o editor do American Journal of Orthodontics, um dos grandes nomes da ortodontia americana. Tom Mulligan, né, que é também um dos grandes da biomecânica, tive também uma oportunidade de conversar com ele nesse dia aí, voltando no ônibus, a gente conversou sobre biomecânica, assim, foi muito rico a conversa com ele. E o nosso saudoso Nelson Mucha aí, que para mim é o melhor ortodontista de todos os tempos, é quem eu me espelho, quem eu procurei sempre seguir os passos e talvez realmente, assim, já deixa saudades, né? Então aqui é a minha equipe aqui do laboratório e, e a minha família, né? Então, foi assim que a gente finalizou lá no Congresso e agradeço a oportunidade aí de todos aí. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Vou terminar aqui de compartilhar a tela. Acho que tem algumas perguntas aqui no chat. Agradecer mais uma vez, Kátia, Renato, todos os presentes aí por essa oportunidade. Me coloco à disposição aí para qualquer pergunta. Vai ser um prazer a gente discutir um pouquinho sobre essa nova tecnologia. Eu sei que o Henrique está aí presente, está também trabalhando com os DPAs, né, Henrique? E então, assim, e quem quiser, vai ser um tempo agora de microfones abertos aí. Vocês fiquem, por favor, à vontade aí para fazer qualquer pergunta que eu terei o prazer em responder. Obrigado. Então, primeiro, Nino, parabéns, né? Você sabe muito, sabe tudo, né, de in-house. Foi uma incrível aula, sua didática, um professor nato, uma apresentação
incrível de convencimento. Eu acho que já dá vontade da gente comprar o maquinário, tomar coragem e cruzar a linha, né? Porque para muitos de nós, a gente admira muito a questão do in-office, mas ainda não tomou aquela decisão da cruzada de linha e de fato, mergulhar de cabeça. E essa sua apresentação nos encoraja muito. Né, uma verdadeira aula de química, de estagiamento, de mil possibilidades para individualizar a aplicação de força em cada dente, mudando a espessura, mudando o recorte. É um novo mundo que se abre, Nino. E sua apresentação ela foi incrível. Aqui no chat, uma série de elogios, né? E algumas perguntas. A primeira das perguntas é do Henrique, né? Do Bassi, sobre a questão das DPAs. Se com relação à remoção digital das extensões vestibular e lingual, interproximais, se no futuro ou em breve, a Arcform poderia fazer isso automaticamente. Na verdade já até tem no software, só que às vezes não funciona tão bem, sabe, Henrique? A Pois gente é. tem um auto-blockout no Artform, e quando a gente tem esses undercuts muito profundos, ele bloqueia ali, mas efetivamente às vezes não consegue bloquear tanto. Esse caso que eu mostrei era um paciente com problema periodontal, a gente está tratando ele com DPA, inclusive, assim, tem um resultado muito bacana, só como eu não tenho o resultado final, não coloquei na aula ainda, mas tem tido assim excelentes resultados mesmo, porque ele tem uma alta flexibilidade. Mas aí eu tenho usado o Mesh Mixer, sabe? Eu uso o Mesh Mixer, assim, como eu já trabalho no Mesh Mixer há muitos anos, a gente acaba dominando ali um pouquinho, então eu vou ali nos undercuts, eu removo, deleto, depois eu fecho a malha, e aí às vezes eu dou até uma arredondadinha ali, mas aí eu consigo imprimir sem os undercuts. Maravilha. Não, desculpa, ô, gente, boa noite aí, tá? Não, obrigado aí pela resposta, ô Nino. E eu estava aqui pensando mais, eu ia fazer outra pergunta, mas eu estava vendo esses nomes que você passou, cara, o que que eles estariam pensando quando eles vissem tudo isso, essa aula que você mostrou, essa tecnologia toda, né? Se que, com as mãos já fazia um milagre, imagina com essa tecnologia. Mas eu ia aproveitar, obrigado aí pela tua resposta. Um dos grandes problemas que a gente tem aí na parte digital realmente é quando a face vestibular lingual ela se une. É a hora que você vai colocar o alinhador no paciente, pela modo de elasticidade ser muito alta, ela acaba rompendo, ou então dá muito problema. O que era para ser uma solução, né, acaba dando problema, flexibilidade alta. Mas eu queria aproveitar, se eu tenho só mais uma perguntinha para vocês. Ô, Claro. Nino, cara, eu sei que o Artform, assim como o DAD, né, ele gera os suportes, eu imagino que seja automaticamente. Eu não usei ainda esse módulo da Artform. Imagino, isso sim, né? Os suportes são automáticos, saem do Artform, correto? Sim, sim. Na verdade, Henrique, Ah, você está na hora de você mudar para o Artform, viu? ou talvez. Mas o que que Não, mas eu ia acontece? perguntar o seguinte. Desculpa, mas só complementando. Sim. Você comentou, na verdade, é uma pergunta que eu já sabia aqui, já imaginava que estaria suporte, mas você reiterou várias vezes com relação ao tempo, né, de produção, tempo de produção e tudo mais. Você está sabendo que a gente imprime na horizontal já há um tempão que eu estou falando isso. Eu queria te perguntar se você já tentou fazer isso, se com o Artform dá certo, qual que é a tua experiência com isso e tua opinião também, tá? Desculpa te Olha, interromper. Vamos na lá. verdade, o que acontece é o seguinte, Henrique, e o segredo do negócio é que o Artform ele incorporou, ele já fez um contrato com a Graph, e o DAD que forma a malha do Artform, entendeu? Ele está incorporado Ah, dentro do software. que Então, o legal. posicionamento dos suportes e a formação da concha, ela é feita pelo DAD internamente no Artform. Então ele não aparece, mas quem faz, tanto que assim a Graph recomenda os outros softwares que estão aparecendo aí, o Titan agora, que tá muito popular, que já tem a geração da concha e tudo mais, mas a malha do Titan não é tão boa igual a malha do Artform, porque o Artform, a malha é do DAD, que é o próprio software da empresa. Então, assim, a gente tem tido um sucesso muito grande nas impressões, porque exatamente por isso, porque a malha, a qualidade da malha é muito boa e os suportes eles são posicionados pelo DAD lá. Então, assim, eu tenho feito as minhas impressões em 45 graus porque ela é automatizada lá e aí, por enquanto, isso eu ainda não tenho como alterar. A não ser se eu usasse o DAD aí
para colocar o suporte de maneira horizontal. Mas, por enquanto, a recomendação da própria empresa é que faça a impressão em 45 graus, ele Sim, é, semi-vertical, assim. sim, é que os últimos estudos que saíram mostraram que na horizontal está indo melhor. Funciona também, né? É. E Você você sabe, não, funciona diminui também o melhor. tamanho dos suportes ali e gasta menos resina, né? Então, no fundo, é 65% a menos. É incrível. A bem diferença é muito grande, interessante. porque um dos grandes gargalos é o custo, né? Principalmente para a gente aqui no Brasil. Aí se coloca 65% de economia. Você, ao invés de 80, 100, você faz 170 alinhadores com frasco. A diferença é gritante, né? É. Legal, obrigado, Mas Henrique. obrigado pela resposta. De aproveitar, Nino, só, mas só um momentinho aqui, ó, aproveitar para a gente falar que o exame do BBO de 2026 vai ser em Belo Horizonte, né? Depois, Heloísa, por favor, só me fala as datas aqui para a gente falar para o pessoal divulgar lá. Que data que vai ser, Heloísa? Desmuta aí o microfone. S- 19 a 21 de março. Só me adiantando aqui, se do telefone. 19 a 21. Isso, 19 a 21 de março. Legal. Vai ser aqui em BH, né? Então já vou. Sou presidente, então vai ser aqui. Parabéns, legal demais. Eu vou divulgar aqui a todos e espero que quem esteja presente aí possa também divulgar, né? Porque eu acho importante a gente estar sempre engrandecendo o nosso BBO. Esse Exatamente. grupo é um grupo de diplomados, né? Então, se vocês vestem a camisa, divulguem. Se Perfeito. não, desistam. Isso aí. É. Aproveitar que está numa cidade bonita, Belo Horizonte vale a pena ser conhecido. De repente, faz até uma extensãozinha pelas cidades mineiras históricas, que também valem muito a pena. E aí é um momento de que você pode fazer uma fase ou duas fases na mesmo momento, mas que vale a pena já aproveitar, né? Que é numa cidade bacana e que pode trazer outras oportunidades também turísticas, inclusive, né? Se a pessoa quiser aproveitar esse momento aí. Convidamos a todos, né? Do colégio, o colégio convida a todos os membros da BOA a participar. E a gente está de braços abertos para recebê-los aqui no colégio, depois de diplomados. Isso, Kátia, beleza. Depois de diplomados. Exato. Isso mesmo. Gente, sabe o que eu queria? Antes de todo mundo ir embora, eu queria fazer uma foto para a gente registrar e eu mandar até para Nino, né? Para ele poder postar também, ia ser bacana. Se vocês, quem puder abrir o seu vídeo, né, suas imagens aí, a gente faz um print de tela. Você faz um print também, Renato, aí para ajudar? Joia. Olha quanta gente bonita aparecendo. Tava todo mundo escondidinho. Isso aí. Evaldo, não tô te vendo. Ah, joia, Evaldo, obrigada. Isso. Muito bacana, viu, gente, vocês estarem presentes. Pra gente, assim, é uma grande alegria, né? Tá, ter essa oportunidade de ter diplomados e não diplomados nesse momento, né? Que é a oportunidade da gente trocar experiência, crescer. E a gente sabe que é um grupo, assim, com uma qualidade de finalização, uma preocupação, né? De finalizar bem os casos, e isso é muito bom, né? Porque isso fortalece a ortodontia de qualidade que o Brasil é reconhecido por isso mundialmente, inclusive, né, Nino? Você que viaja muito e participa aí fora. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem os melhores e os piores dentistas, né? Porque nós somos os campeões mundiais em número de dentistas no mundo, né? Então aqui a gente tem dos dois mundos, mas sem dúvida a gente tem excelentes profissionais, né? E aí eu acho que a gente sempre tem que carregar a bandeira do BBO mesmo para elevar a qualidade dos nossos resultados, né? A gente vê tanta heterogeneia por aí, então assim, eu acho que aqui realmente é um grupo seleto e a gente deve incentivar os nossos pares a fazer o BBO porque é um auto reconhecimento, é um auto estudo, né? A gente aprende muito quando a gente submete os nossos casos à avaliação dos nossos pares, né? Assim, estimulo a todos aí, para quem não fez, que faça o exame do BBO.
Isso mesmo. Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, alguém que tem alguma pergunta com relação aos DPAs, Depois eu quero aprender como é que você alivia esses interproximais no Mesh Mixer, viu, Nino? Vamos lá legal, pegar essa. não é difícil, viu, Kátia? É relativamente simples, assim, se a gente sentar 5 minutinhos aí de uma reuniãozinha, eu te mostro muito fácil de você aprender. Ah, Super tranquilo. que bom, porque isso é bom para muita coisa, né? Não só para DPA, até para fazer uso in office também ajuda muito, né? Sim, 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 sem Então é dúvida. bem bacana. Que bom, então. Vou marcar aí para a gente fazer essa call de ensino. Tá, sem dúvida. Eu vou te mandar um Renata, link. acho que vai finalizar também, né, Renata? Desculpe, você ia falar? Não, não. Hum. Pessoal, então a gente quer agradecer muito, né, a disponibilidade do Nino, parabenizar sua competência e todo o seu know-how sobre um assunto que é tão inovador e que nos encoraja, nos inspira tanto, né, Nino? Essa noite de festividade é Minas Gerais, estou vendo aqui o professor Fafeu também, queria citar o nome dele, e com muita alegria e expectativa de trazer muitos mineiros e não só mineiros para o nosso grupo, né? Depois de 10 anos, vamos ter novamente uma prova em Minas Gerais e certamente essa virada de geração tem muito ortodontista competente aí das excelentes escolas mineiras que precisam de estar nesse grupo nosso. Uhum. Oficialmente a gente encerra esse CDBBO Spotlight com um sentimento de dever cumprido e de muita competência e excelência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Kátia, Heloísio. Parabéns aí. Vamos em frente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Tchau. Abraço, gente. Valeu, Boa valeu. noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada pela presença.